Olá, minhas alunas e meus alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Origema, de Ciências da Natureza, do 10º ano. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, gostaria de vos deixar uma dica. É muito importante para a prevenção de SARS-CoV-2, conhecidos por coronavírus. Devemos lavar as mãos, higienizá-las com álcool e gel. Bem, agora vamos saber o sumário da nossa aula de hoje. O nosso sumário é hipótese, Oparin e Haldane. Objetivos do nosso sumário. Os objetivos temos: diferenciar a hipótese autotrófica da hipótese heterotrófica. Analisar os pressupostos ou condições fundamentais que teriam conduzido o aparecimento das primeiras formas de vida. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de que fizéssemos uma pequena recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos, ou tivemos a oportunidade de aprender, as teorias explicativas sobre a origem da vida, no que concerne essas teorias, como podemos ver ali: teoria criacionista, teoria da geração espontânea, teoria da biogênese, teoria cosmozóica e teoria de evolução química, que é a hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Falando dessas teorias de uma forma geral, todos nós sabemos que na aula passada aprendemos essas teorias, porque essas teorias foram fundamentadas para que o homem, a curiosidade humana de saber as suas origens. Surgiram várias ideias ou hipóteses. Como todos nós sabemos, nós aprendemos que também surgiu a teoria criacionista. Essa teoria nos diz que a vida teria criado por um Criador, que é o Supremo Deus, e temos as outras teorias, como a cosmozóica, como a teoria da biogênese, proposta por Eddy, e por último tivemos a oportunidade de aprender a teoria de evolução química, que é a hipótese heterotrófica e autotrófica. Agora vamos iniciar a nossa aula propriamente dita. A nossa aula propriamente dita está inserida dentro da evolução química. A hipótese de evolução química. Acredita-se que a vida teria resultado de uma combinação acidental entre substâncias químicas existentes na Terra. Há que destacar duas hipóteses de evolução química. A hipótese autotrófica defende que os primeiros seres vivos eram autotróficos, isto é, capaz de sintetizar as substâncias orgânicas de que teriam necessidade na sua alimentação, a partir de substâncias minerais existentes no meio. Depois temos a hipótese heterotrófica. Admite que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, isto é, incapazes de sintetizar substâncias orgânicas a partir de substâncias existentes no meio. Esta hipótese é mais aceita atualmente. Diz que os primeiros seres vivos surgiram num meio sem oxigênio e com muita matéria orgânica. Como podemos constatar, primeiramente surgiram várias teorias. Depois veio a surgir a última, que é a teoria da evolução química. Essa teoria da evolução química baseia-se em dois princípios. Princípios de autotrofia e princípios de heterotrofia. O que é que nos diz este princípio de autotrofia? Este princípio de autotrofia ou teoria autotrófica, é a mesma coisa, explica-nos que a vida
poderia surgir através de seres autotróficos. O que são seres autotróficos? São seres, a própria palavra nos diz, são seres autônomos. Ao serem autônomos, então eram capazes de produzir os seus próprios alimentos existentes no meio em que estavam inseridos. Eram seres que apresentavam uma estrutura membranar mais ou menos desenvolvida. Poderiam ser chamadas de primeiras pré-células, ou então estruturas pré-celulares. Essas estruturas pré-celulares, como todos nós sabemos, já tinham a capacidade própria de produzir os seus próprios alimentos através da matéria orgânica que se encontrava-se no meio onde estavam inseridos. E depois, o que aconteceu? Surgiu a teoria heterotrófica. A heterotrofia nos diz que a vida poderia ter surgido na Terra através de seres vivos simples. Por que poderia através de seres vivos simples? Porque antigamente, na Terra primitiva, não existia meios com que os seres complexos adaptavam esse meio antigamente. O que podiam ser adaptados eram seres heterotróficos. Eram mais simples, capazes de alimentar com as substâncias orgânicas existentes na altura, na sopa ou caldo primitivo. Então, esses seres heterotróficos são considerados como seres mais simples. Porque antigamente a vida não teria evoluído. Então, o que aconteceu? Quais foram as conclusões tiradas por essas duas ideias, autotrofia e heterotrofia? As conclusões tiradas é que a evolução biológica nos diz sempre que as primeiras formas de vida poderiam ser mais simples. Por que poderiam ser mais simples? Tendo em conta as condições do meio que a Terra se encontrava na altura. Não existia condições com que a vida pudesse surgir seres complexos. Teria que ser seres simples, adaptando o meio simples que nessa altura existia. Então, essa hipótese foi apoiada pela comunidade científica, que as primeiras formas de vida poderiam ser heterotróficos, tendo em conta que são seres mais simples, capazes de adaptar-se no meio que a Terra os dava, no habitat que a Terra os dava. Não tinham condições de produzir os seus próprios alimentos. Então, eram obrigados a quê? A adaptar-se com os alimentos que a condição lhes desse. E como é que esses seres se alimentavam? Através da fermentação. Então, a teoria autotrófica deixou-se de lado, tendo em conta que na altura era impossível que desenvolvesse sistemas complexos, porque a Terra, as condições na altura não permitiam com que esses sistemas se desenvolvessem. Permitia apenas com que os sistemas mais simples desenvolvessem, evoluindo para os sistemas mais complexos, nesse caso, os autotróficos. Então, baseou-se principalmente na teoria heterotrófica, foi mais aceite, tendo em conta que são seres simples, eram capazes do quê? Adaptar-se ao meio que a natureza lhe desse nessa altura. Então, depois, aceitar a hipótese autotrófica é aceitar que a vida teria surgido de células complexas para células simples, o que contraria a teoria da evolução, que admite que a vida evolui a partir dos seres mais simples para os seres mais complexos. Como podemos constatar nessa observação, o que eu tinha-vos dito há bocado, estão a entender, que normalmente a própria lei da evolução nunca e jamais apoiaria que os princípios complexos iniciassem os primeiros. A evolução nos diz
os princípios da vida, neste caso, as teorias que foram implementadas, o princípio mais aceite é o princípio de heterotrofia, que é a hipótese heterotrófica. Por quê? Porque a evolução nos diz a vida evoluiu do processo mais simples e foi evoluindo para um processo mais complexo, que não podia ser autotrófico, porque os autotróficos são seres vivos mais complexos, que os seres vivos poderiam ser os heterotróficos. Dos simples, evoluíram para os mais complexos. Daí podemos constatar os dois cientistas, o bioquímico e geólogo Alessandro Oparin, nascido em 1924, e o biólogo matemático inglês John Haldane, nascido em 1959, embora trabalhando independentemente, formularam uma hipótese idêntica sobre a origem da vida, baseando num conjunto de dados provenientes de várias áreas das ciências. Tentaram explicar cientificamente como se poderia ter formado e evoluído os compostos orgânicos, posteriormente os primeiros seres vivos, a partir da matéria inorgânica. Como sabemos, aqui temos as duas personalidades da ciência. São duas personalidades que até então os atuais cientistas falam dessas duas personalidades, que é Oparin e Haldane. Os dois trabalharam independentemente. O que é que significa independentemente? Cada um trabalhou no seu país, no seu continente. Alexandre Oparin é do continente, aliás, da ex-União Soviética, peço desculpas, e John Haldane é da Inglaterra. Os dois tentaram explicar, as ideias dos dois foram ideias convergentes. Como convergentes? Coincidiu com que os dois tentaram explicar como teria formado os compostos orgânicos a partir da matéria inorgânica. As ideias dos dois, durante os estudos da origem da vida, praticamente foram formuladas uma ideia idêntica. Mas os dois, cada um, trabalhou no seu país. Alexandre Oparin é da ex-União Soviética, atualmente República Democrática Russa, Federativa Russa, e John Haldane, da Inglaterra. Então, os dois cientistas basearam-se nos seguintes pressupostos ou condição que fez com que chegaram a uma conclusão como é que teria surgido os compostos orgânicos a partir da matéria inorgânica. Daí é que se partiu o que é a hipótese de Oparin e Haldane. A hipótese de Oparin e Haldane baseia-se nos seguintes pressupostos ou condições. O primeiro, o ambiente da Terra primitiva seria muito diferente da atual, favorecendo a ocorrência de uma intensa atividade ou reações químicas. A atmosfera primitiva seria redutora, constituída essencialmente por hidrogênio, metano, amoníaco e vapor de água. 3. A superfície da Terra haveria intensa atividade vulcânica responsável pela libertação de grande quantidade de calor e emanação de gases para a atmosfera. A quarta ideia, os raios ultravioletas atingiriam fortemente a superfície terrestre, pois ainda não estava formada a camada protetora de ozono. Considerando esses pressupostos, Oparin e Haldane admitiram que se teriam ocorrido numerosas reações químicas.
em várias etapas que teria conduzido ao aparecimento das primeiras formas de vida. Como sabemos, minhas alunas e meus alunos, as hipóteses de Oparin e Haldane basearam-se nos seguintes pressupostos, ou condições. Em que condições? Primeiro, durante a evolução da Terra, a Terra tem sofrido mudanças enormes na sua atmosfera. Depois, há libertações de toneladas de calor e gases pelos vulcões para a atmosfera. Na altura, a atmosfera primitiva era primitiva, não tinha a sua camada de ozono. Então a Terra estava sujeita ao quê? A intensas radiações ultravioletas. Supondo essas condições, a Terra, durante a formação da Terra e da sua atmosfera, Oparin e Haldane suporam que talvez essas reações químicas que a Terra foi sujeita ao longo da sua evolução seriam responsáveis pela formação dos compostos orgânicos. E como podemos constatar na figura? Podemos constatar na nossa figura ali, a atmosfera primitiva era constituída por gases como o hidrogênio, o metano, o amoníaco e o nitrogênio e vapor da água. Também estava sujeita a radiações ultravioletas, podemos constatar, né? Temos aqui esses gases que reagiram quimicamente. Temos aqui as descargas elétricas, neste caso, os relâmpagos, as radiações ultravioletas, porque na altura a Terra não tinha formado a sua camada de ozono, o calor emitido ou libertado pelos vulcões para a atmosfera, todo esse processo obteve o quê? Obtiveram uma reação química enorme, que talvez estas reações químicas de todo esse processo é que teriam dado origem às moléculas orgânicas. E essas, por sua vez, evoluíram-se para a formação das primeiras formas de vida. Como é sabido, a hipótese de Oparin e Haldane baseou-se principalmente nessas condições. Porque repito-me, durante a evolução do planeta Terra, ela foi sujeita a várias transformações. E essas transformações foram responsabilizadas pelas reações químicas ao longo da evolução tanto da Terra como da sua atmosfera. Quais são essas evoluções? Descargas elétricas, a Terra na altura não possuía a camada de ozono, incidia sobre a sua superfície muito calor, raios ultravioletas, existia vulcões por toda a superfície que libertava calor interno da Terra na superfície. Então, todos esses fenómenos fez com que a Terra sofresse uma enorme reação química no seu interior. E essas reações químicas provocadas por esses fenómenos, que acabamos agora de ver na figura, foram responsáveis pela formação dos compostos orgânicos. E, obviamente, esses compostos orgânicos evoluíram e transformaram-se nas primeiras formas de vida que posteriormente poderemos ver nas próximas aulas. Tendo em consideração esses aspectos que eu acabei de explicar agora na aula de hoje, penso que entenderam bem, gostaria de vos deixar, então de vos pôr em prática
um pequeno exercício para realizarem neste momento. Como sabemos, minhas alunas e meus alunos, aprendemos na aula de hoje a evolução química, que é autotrófica e heterotrófica, e depois ficaram também a saber, partindo dessa evolução química, destaque dos dois cientistas que podemos dizer atualmente são cientistas, as suas teorias foram muito mais aceitas, que é a teoria de Oparin e Haldane. O que é que nos diz essa teoria? Pois nós sabemos que essa teoria baseia-se principalmente nos seus pressupostos, que eu acabei de explicar-vos agora, como teriam surgido a matéria orgânica na Terra primitiva. Tendo em consideração todos esses aspectos, gostaria de vos deixar exercícios da nossa aula de hoje. Temos duas perguntas. A primeira, o que diz a teoria de Oparin e Haldane? A segunda pergunta, quais foram os primeiros seres vivos existentes na Terra? Minhas alunas e meus alunos, aqui temos o exercício para pôr em prática o que aprenderam durante a aula de hoje. Teremos mais ou menos uns 2 minutos para vos dar também um tempo no sentido da sua resolução. Fico aguardando a vossa resposta. Bom, de novo estou cá para, em conjunto, corrigirmos os exercícios que vos passei a bocado da aula que foi dada hoje. Vamos embora, vamos ver o exercício. A primeira pergunta, ou o primeiro exercício. O que diz a teoria de Oparin e Haldane? A resposta é: a teoria de Oparin e Haldane busca explicar como a vida surgiu a partir de moléculas simples, presentes na atmosfera, formando compostos orgânicos em condições especiais. Na pergunta 2, ou segunda pergunta, ou segundo exercício, quais foram os primeiros seres vivos existentes na Terra? Os primeiros seres vivos existentes na Terra, finalmente, a resposta é: finalmente, em algum momento,
ainda num ambiente sem oxigênio. Os primeiros organismos teriam surgido na forma de seres unicelulares heterotróficos. Nutriam de substâncias existentes no caldo ou sopa primitiva. Estas são as respostas corretas das duas perguntas que vos passei para responderem. Espero que essas duas respostas também conseguiram respondê-las da mesma forma ou da mesma maneira. Como se sabe, praticamente estamos prestes ao término da nossa aula de hoje. Já vimos o exercício, né? Passei os dois exercícios, já resolvemos e tudo. Agora eu gostaria de vos deixar um trabalho para casa, que é o seguinte: por que a hipótese do Oparin e Haldane é bem aceita na comunidade científica? Porque a hipótese do Oparin e Haldane é bem aceita na comunidade científica. Com este TPC que vos passei, para resolverem em casa, vocês devem pedir ajuda dos vossos pais ou do professor da disciplina, no sentido de encontrar uma resposta mais agradável ou uma resposta mais certa. Bem, como sabemos, meninas e meninas, estamos praticamente ao término da nossa aula de hoje. Vamos à síntese. A nossa síntese nos diz: diferença da hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Análise dos pressupostos ou condições que teriam conduzido o aparecimento das primeiras formas de vida. Como se sabe, baseando neste síntese, nós falamos desses dois pontos. Comparamos ou diferenciamos os dois sistemas, que é heterotróficos e autotróficos, volto a salientar. E, por último, também estudamos a hipótese do Oparin e Haldane. E essas hipóteses baseiam-se no quê? Na formação das primeiras formas de vida no nosso planeta. Estamos no fim da nossa aula no programa Aprender, Estudar em Casa. Espero que gostaram. Até a próxima oportunidade.